Olá, aqui é a Camila, criadora do projeto A Moda do Menino Jesus, e eu venho aqui nesse vídeo, vai ser uma série de vídeos e esse é o primeiro, falar para os pais, ajudar os pais a mostrar esses exemplos de criancinhas santas, criancinhas piedosas, criancinhas que morreram com odor de santidade, do Brasil e do mundo. E eu quero começar hoje com o testemunho de uma menininha muito fofa, muito piedosa, um verdadeiro exemplo. Ela morreu muito novinha. Ela é considerada um lírio eucarístico. Você sabe o que é isso? Lírio eucarístico são crianças que amavam muito Jesus Eucarístico, que desejavam Jesus Eucarístico, que estavam sempre aos pés de Jesus Eucarístico. Elas morreram jovenzinha, mas elas tinham um ardor, um desejo muito grande de receber Jesus na Eucaristia. E nós, como mães, assim, às vezes a gente não sabe o que fazer, como fazer. Então, essas crianças, vocês trazendo para perto dos seus filhos, elas vão te ajudar, através do exemplo delas, a ajudar os seus filhos. Até mesmo numa parte espiritual, pela intercessão dessas crianças. Porque elas estão no céu. E essas crianças, elas têm uma vida cheia de exemplos, que vale a pena. Como é importante, a gente não sabe, não conhece e deixa passar uma graça dessa tão importante, tão boa, que nos ajudaria muito. E a gente nem sabe, nem conhece. Então essa é a minha missão, trazer para os pais essas criancinhas santas. E hoje eu vou começar com aquela que me inspirou a começar o projeto, que é a Nelly Organ. A Nelly Organ é uma menininha que nasceu na Irlanda em 1903, tá? De pais muito piedosos. Então, a Nelly, através do testemunho dela, foi que o Papa Pio X, que estava em oração, esse testemunho ajudou logo após a morte dela, passado alguns meses, chegou até ele. E através dele, foi um sinal para ele de que ele deveria fazer um decreto para aprovar que as crianças que estivessem preparadas pudessem receber a comunhão mais novinhas, tipo com 7 anos. Então a Nelly assim, uma pessoa muito importante para as crianças, né? Porque através do testemunho dela é autorizado as criancinhas comungarem com 7 anos, se estiverem preparadas. Então essa é a nossa missão agora, preparar esses pequenos, preparar os nossos filhos para esse grande dia, que é receber a primeira comunhão. E esse testemunho da Nelly é maravilhoso para isso. Então vamos já adiante, né? Então Nelly nasceu desses pais piedosos. A mãe de Nelly, já no ventre, já apresentava Nelly a Jesus Eucarístico. Sempre estava aos pés de Jesus Eucarístico. Só que a mãe da Nelly morreu ela bebezinha ainda, aos 3 anos de idade. E Nelly, aconteceu o seguinte, quando ela era bebê, ela sofreu um acidente. Ela caiu e isso trouxe uma deformação para a coluna dela. Então Nelly ficava sempre inclinadinha. Conforme ela foi crescendo, foram observando que ela não conseguiria andar devido a essa deformação. Então o pai dela, após a morte da mãe, não conseguiu cuidar de todos os filhos. Levou eles até uma casa de irmãs, até uma escola de irmãs e deixou as crianças lá para serem cuidadas por essas irmãs. A irmã que cuidava da Nelly, Nelly sempre falava para ela: eu preciso do Santo Deus, me leve até o Santo Deus. Então ela levava Nelly no colo até a capela para ela estar próxima do Santo Deus. Eu preparei aqui esse material e aí que eu coloco, né? Não é a Nelly, mas é uma foto ilustrativa. A Nelly sempre estava como? Rezando, sempre olhando para o tabernáculo, com as mãozinhas postas, fazendo uma oração piedosa. E quantos anos ela tinha? 4 anos. Isso é um sinal para quê? Para nós. É uma ajuda para nós orientarmos os nossos filhos como eles devem rezar. Nelly conseguia, era uma criança e ainda com esses problemas, essas dores. E ela fazia.
essa oração. E muitas vezes as crianças não querem, mas nós orientando e mostrando esses exemplos, eles vão conseguindo também. Quando Nelly recebeu o sacramento da crisma, ela ficou assim, foi muito feliz esse momento. Veio todo mundo felicitar ela, dar os parabéns, e cada um que vinha e se aproximava de Nelly, sabe o que ela dizia? Agora eu sou o pequeno soldado do Santo Deus. Gente, uma criancinha de 4 anos. Vamos continuar aqui. Foi detectado que a vida de Nelly não ia durar muito. Então, as irmãs, sabendo da vida de Nelly, sabendo daquele amor por Jesus, daquela vida de oração que ela tinha, daquela presença com Jesus que ela mantinha sempre na oração cotidiana que ela pedia para ir à capela, as irmãs pediram para o sacerdote ministrar a primeira comunhão para Nelly. E aí o sacerdote foi questionar Nelly, né, para ver se ela estava preparada realmente. Que é a comunhão? O padre perguntou. E ela respondeu sem hesitar. É o Santo Deus. É aquele que faz os santos. E todos os santos o são por ele. Então você pode observar, olha a resposta de uma criancinha de 4 anos. Ela estava totalmente preparada. Ela entendia, ela sabia que estava Jesus ali na hóstia consagrada. Era Jesus, é Jesus. Ela sabia que está Jesus ali na hóstia consagrada. E ela falou, é o Santo Deus. É aquele que faz os santos. E aí Nelly, por esse amor tão grande, o que Jesus foi fazendo com ela? Transformando ela, né? É que ela vivia já em santidade. Ela é aquele que faz os santos e todos os santos o são por ele. Então não é uma resposta comum para uma criança de 4 anos. É uma criança que foi preparada aos pés de Jesus, mas também pelo exemplo da mãe e do pai, que eram o que eu falei no início? Piedosos. E da mãe da Nelly, que já desde o ventre já apresentava Nelly, já ia ao tabernáculo apresentar Nelly a Jesus. Então, lá no ventre, Nelly já estava recebendo as graças da presença de Jesus Eucarístico. Então, chegou o grande dia, né? E Nelly recebeu Jesus. Olha só que linda essa fotinha aqui da Nelly. Arrumaram ela toda bonitinha, colocaram o véu, uma coroa de rosas. E a Nelly foi. Esse dia foi o dia mais maravilhoso para Nelly. E assim também deve ser para os nossos filhos. Nossos filhos não podem receber a primeira comunhão de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, sabe? Nem sabe receber direito e não sabe rezar e não ama Jesus. Temos que ensinar os nossos filhos, como aconteceu com Nelly. Depois que ela comungou, ela recebeu mais Jesus mais 32 vezes. Só que assim, o mais bonito é que Nelly recebia Jesus e ela ficava aproximadamente umas 2 horas em ação de graças. Então é mais um exemplo para nós, para os adultos. Nelly ficava aproximadamente 2 horas deitadinha ali em oração, fazendo ação de graças. Porque ela estava falando com o Santo Deus. Um dia a irmã chegou nela, ficou preocupada, né? Até pensou que Nelly já tinha partido, né? Aí chegou nela baixinha assim, Nelly. Aí ela estava com o Santo Deus, estava falando com o Santo Deus. Era assim que Nelly respondia. E Nelly sofria dores terríveis. A Nelly teve tuberculose, foi diagnosticada com tuberculose e uma cárie começou a corroer, né? Aqui, eu esqueci a face dela, que corroeu a face dela, a mandíbula dela, corroeu. Então, Nelly sentia dores terríveis. Porém, ela não reclamava, ela sempre estava serena em oração.
Então, isso é uma diferença para uma criança de 4 anos e meio. Por que ela conseguia isso? Ela conseguia força em Jesus. Ela conseguia essa força numa vida de oração, num amor muito grande por Jesus Eucarístico. Deixa eu ver aqui. Aí a Nelly, ela faleceu, né? No dia que ela faleceu, ela recebeu a comunhão cedo, ela ficou até 5 horas da tarde em ação de graças. Ela morreu 4 anos e meio. Ela morreu no dia que ela recebeu a comunhão, ela morreu e ela ficou de manhã até 5 horas da tarde em ação de graças. Ela sabia que naquele dia a alma dela ia voar para o céu. Então, chamaram ela carinhosamente de a Violeta do Santíssimo Sacramento, porque Nelly amava a Eucaristia. Tá aqui a fotinha da Nelly, olha, vê se você consegue ver. Olha só, vou colocar bem pertinho, ó. Ela deitadinha, ó, meia inclinada, 4 anos e meio. Aí eu coloquei ela aqui do lado do Papa. Então, nós devemos, em grande parte, ao testemunho da Nelly, uma criancinha de 4 anos e meio, que viveu grandes virtudes heróicas. A Nelly é um exemplo para os nossos filhos de amor à Eucaristia, de uma vida de oração, uma vida de resignação, de entrega, de martírio, de sacrifício. Olha quantas virtudes que nós podemos trabalhar com a vida da Nelly. Então, eu quero trazer esse exemplo hoje para você. Se você não conhecia a vida da Nelly, agora está aí, conhecendo a vida da Nelly, e ela vai te ajudar a orientar os teus filhos. Agora, olha só, eu preparei aqui esse material aqui, ó, para ajudar os pais. Então, como que ele funciona? Aqui tem a vida da Nelly e do Gustavo e da Maria Luísa. Eu vou estar fazendo lives também, vídeos também, falando da vida dessas crianças, do Gustavo e da Maria Luísa, para te ajudar, mamãe. Mas você vai fazer esse compromisso, você precisa estar presente na vida dos seus pequenos para instruí-los. É a mamãe que faz isso. O seu amor por essas crianças vai fazer com que os teus filhos repliquem a vida dessas crianças. Porque é você que instruiu, você que levou, você que está junto com ele. Então, eu preparei esse material, não é para a criança fazer sozinha. Esse material é para a mamãe fazer junto com a criança. Se alegrar junto, aprender junto, mostrar o exemplo e motivar a criança, né, nessa vida de oração, assim como os lírios eucarísticos. Então, olha só, eu sou pedagoga, então preparei vários trechinhos da vida da Nelly. E aqui embaixo questões. Isso aqui vai ajudar você a cuidar da parte pedagógica do seu filho, ver se ele está respondendo corretamente, a letra bonita. Isso vai ajudar essa parte, a interpretação de texto. Mas também dentro dessa parte de cada história ali tem virtudes, onde você vai parar com o seu filho, você vai grifar, você vai mostrar para ele, olha meu filho, isso aqui a gente pode trabalhar isso na nossa vida. Podemos mudar isso. A mamãe também vai mudar isso. Você muda isso. Vamos melhorar isso na nossa vida para que a gente seja parecido com a Nelly. Aqui mais outra. Aí continua, tem histórias de complete. Aqui eu coloquei para você ajudar a criança, mostrar para ela como se deve orar, né? De joelho, estar aos pés de Jesus, olhar para o tabernáculo, estar de mãos postas. Isso aqui você vai mostrar para o teu filho e você vai incentivá-lo a rezar desta forma, da forma correta. Não é de qualquer jeito, não é deitado, né? Ficar com preguiça, aí você mostra, ó, Nelly fazia 5 horas, meu filho. Nelly estava todos os dias aos pés de Jesus. Nelly desejava Jesus.
Coloquei alguns trechos em vermelho que vai te ajudar, né, a gravar junto com as crianças essa parte. Você pode escrever em alguma parte da sua casa, assim, para vocês sempre estarem lembrando. Então a apostila tem, ó, desenhos para colorir. Para colorir igual, ó, a criança vai colorir a Nelly aqui, igual aqui. Aqui a criança recebendo a Eucaristia, então ela vai fazer um momento de oração, né? Às vezes a criança até hoje recebeu de qualquer jeito Jesus, então você vai ajudar ele, como se recebe Jesus, vai ajudar. Aqui tem como faz a confissão, o ato de contrição, aqui é a vida já do Gustavo, mas do Gustavo eu vou lá em outra live. Então tem muita coisa para ser trabalhado, muita coisa que ajuda, mas para isso, para que nossos filhos sejam assim, santinhos, piedosos, nós mães precisamos auxiliá-los. Não é só comprar a apostila e toma meu filho. Não, nós precisamos estar juntos mesmo. Os filhos é o maior empreendimento da nossa vida. Então, nós precisamos acompanhar de perto este grande empreendimento. Então, a moda do Menino Jesus, esta moda pega. Nelly Organ, rogai por nós. Violeta do Santíssimo Sacramento. Tchau, até o próximo. Eu quero dizer uma coisa, se você tiver alguma criancinha aí que você gostaria de saber a vida dela, coloca nos comentários aqui e nós vamos começar a fazer um rastreio, uma busca e vamos levantar todas as criancinhas santas que existem, tá bom? Até mais, fique com Deus!